Bom dia, terceiro ano. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Estou morrendo de saudades de vocês. Espero que estejam sabendo controlar o tempo, que a rotina esteja em dias, né? Com os estudos. E hoje nossa aula será para iniciar nosso capítulo 1 no caderno 10. Então, para acompanhar a aula, vocês podem pegar o material de vocês, abrir o caderno 10, no capítulo 1, que lá vai abordar a segunda geração modernista na poesia. Por quê? Como nesse mês nós iremos ver a segunda geração modernista, então nós vamos abordá-la na poesia e na prosa. Vocês sabem que existem essa diferença, né? Entre a poesia, que é estruturada em versos, e a prosa, que é estruturada em parágrafos. Bom, eu quero iniciar nossa aula com esse poema. No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Na vida de minhas retinas tão fatigadas, nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Né? Nessa imagem aí, vocês podem perceber que nosso grande poeta Carlos Drummond de Andrade havia aí, nessa estrutura, nesse vocábulo da pedra, né? Um sentido polissêmico, ou seja, era tanto relacionado às suas dificuldades existenciais, poderia ser algum problema que nosso eu pode estar enfrentando. Sempre, infelizmente, temos uma pedra no nosso caminho, né? Reflitam aí esse poema. Com este capítulo, eu espero que vocês possam relacionar a produção dos principais poetas da segunda geração modernista à sua atitude engajada, universalista e também espiritualista que era presente nas artes durante as décadas de 1930 e 1940. Vocês possam conhecer as principais marcas estilísticas e os temas que eram mais retratados pelos poetas desse período. Nós também iremos ver mais na frente os poetas, né, e suas características durante a geração de 30, que também pode ser chamada de segunda geração modernista. Sempre que formos estudar um movimento literário, sempre é bom buscarmos um contexto histórico em que se baseava a literatura na época. Então, em 1930, não só o Brasil, mas o mundo inteiro enfrentavam problemas, né? Com um período bastante conturbado historicamente. Né? Na disciplina de História, com o professor Romão, vocês podem, acho que vocês estão abordando, né? Aí a Segunda Guerra Mundial, que já aconteceu na década de 30, o governo provisório de Getúlio Vargas. E com essa fotografia, nós percebemos aí a presença de integralistas, que na época era um grupo que defendia no Brasil uma política mais autoritária do Estado. Ou seja, o Estado deveria exercer autoridade sobre a população, né? Então, esse clima de tensão política e também ideológica foi uma das marcas da década de 1930, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Já vamos adentrar ao principal, digo que é o principal poeta da segunda geração modernista, nosso grande e renomado Carlos Drummond de Andrade. Ele foi um poeta mineiro, teve uma extensa e expressiva produção literária, né? E que isso garantiu a ele um lugar de prestígio entre os grandes nomes da literatura brasileira. Ele teve uma intensa produção no mundo das letras, atuou como jornalista, como tradutor, como cronista, como contista,
né? E especialmente poeta, que é o que nós iremos especificar nesse capítulo de hoje, a poesia de Carlos Drummond de Andrade, né? Desde seus primeiros poemas lançados, dentre eles No Meio do Caminho, que eu abri o capítulo hoje, ele procurava expressar suas inquietudes de um eu inadequado à vida. Sempre sentia e pensava acerca de seu deslocamento existencial e de seu modo retorcido de apreender as coisas do mundo. Ele via as coisas de um mundo diferente e apreendia essas formas para si. A obra de Carlos Drummond de Andrade, né, sua poesia, ela costuma ser dividida em 3 fases principais, em que essas poesias elas são marcadas pelo egocentrismo inicial, né? Na segunda fase, uma abertura do poeta para as questões sociais da época e, por fim, pela descrença e pelas angústias metafísicas. Ele se preocupava também com os problemas da alma humana, né? A primeira fase foi denominada a poesia egotista de Carlos Drummond de Andrade. Em sua segunda fase era uma poesia social e na terceira fase já foi uma poesia de desencanto, em que ele buscava ali na metafísica, além do plano terreno, uma solução para seus problemas existenciais. Outra poetisa de grande renome foi Cecília Meirelles, né? Onde sua poesia é marcada e foi marcada pela musicalidade e por um certo interesse por realidades transcendentes. Então, a poesia de Cecília Meirelles também é dividida em 2 vertentes, né? Em que essas vertentes elas eram definidas pelos temas trabalhados por ela. Cecília foi conhecida por sua produção literária espiritualista e intimista nessa primeira fase, né? Onde ela muitas vezes foi acusada de alienação frente aos problemas do mundo, como uma poetisa alienada. Por outro lado, ela também cultivou a poesia social em seu afamado Romanceiro da Inconfidência, em que nessa obra ela voltou-se ao ambiente, né, uma produção histórica retratando o ambiente em torno da Inconfidência Mineira. Outro poeta não menos importante que os outros foi Vinícius de Moraes. Ele teve uma grande notoriedade como um excelente poeta, mas também como um ilustre compositor da música popular brasileira, onde ele é um dos nomes mais importantes da Bossa Nova. A sua produção, os seus poemas líricos, ele voltava sua produção para as suas próprias reflexões e confessava seus sentimentos envoltos em 2 forças opostas, mas de mesma intensidade. Em Vinícius de Moraes habitava 2 eu poéticos, né? De um lado, habitava uma força que o impelia à salvação através da espiritualidade. Então, nessa primeira fase, nós vamos observar uma religiosidade do autor, né? E de outro lado, habitava um eu em que o atraía para a celebração da vida no plano terreno, onde ele ia abordar o amor carnal, a fascinação pela mulher, a sensualidade e também aos problemas da realidade social. Outro poeta que podemos destacar é Jorge de Lima. Ele foi um importante poeta para a segunda geração modernista, porque ele trilhou aí uma carreira poética multifacetada. Havia vários temas ali abordados por Jorge de Lima. Vocês irão observar isso. E sua obra literária, sua produção literária foi marcada por um ecletismo poético. Por quê? Porque ele trilhou
vários temas e diversos estilos de composição. Nós podemos dizer que suas primeiras obras, né, as consideradas obras de sua juventude, onde ele chegou a ser chamado de príncipe dos poetas alagoanos, né, esse formalismo poético. Nós observamos nas obras de Jorge de Lima que ele foi influenciado pelo parnasianismo. Então, em suas obras há uma presença enorme desses ideais parnasianos, tanto em sua estrutura quanto aos temas, né? Nós observamos que há uma presença dos sonetos, né? A forma fixa dos sonetos, que são 2 quartetos, duas estrofes com 4 versos e 2 tercetos, seguidos de dois tercetos, que são 2 estrofes com 3 versos, que compõem aí o soneto. E também nós percebemos a presença de versos alexandrinos, componentes discursivos frequentes nas obras de Jorge de Lima. Na estrutura de suas obras, nós iremos observar essa presença ainda do parnasianismo. Então, apresentando esses poetas para vocês, nós tivemos uma visão geral da poesia que aconteceu na segunda geração modernista, né? Ou geração de 30. Para aprofundar nossos conhecimentos, nós iremos fazer a atividade do capítulo, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. E eu quero que vocês também assistam o documentário de Carlos Drummond de Andrade. Vou deixar o link também, para vocês terem mais uma abordagem sobre o contexto histórico, para podermos assim adentrar nessa arte produzida durante a geração de 30. E para o maior aprofundamento do conteúdo, nós estaremos em nossos momentos online. Espero encontrá-los em breve. Um abraço.